Na verdade, essa Bíblia aqui é da igreja. Eu tenho usado uma Bíblia de manhã, para o estudo bíblico, e uma Bíblia à noite. Aí eu fui trocar, tirei as duas. Aí não trouxe nenhuma das duas. Nem da de manhã, nem da noite. Então vamos usar a Bíblia da igreja, que é a mesma. Amém, né? Graças a Deus. A Bíblia do pastor é a mesma da igreja. Convido você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos continuar observando o recorte que vai do versículo 1 até o versículo 13. Nós não vamos ler agora, porque vamos ler durante a exposição da pregação. Mas mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, exatamente neste texto. Meus irmãos, o livro de Atos, ele tem aproximadamente 30 anos de história da igreja. Quando Lucas escreve e ele conta exatamente esse período da história da igreja. E termina lá em Atos, capítulo 28, quando Paulo ele está preso, ele é preso em sua primeira prisão domiciliar, e de onde também ele escreve as famosas cartas da prisão, Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios, as 4 cartas da prisão. E então Lucas, quando registra isso, Lucas está buscando mostrar não apenas o início da igreja avançando, levando o avanço do reino, o avanço do evangelho, mas mostrar até um período quase que no final dos textos que temos como epístolas doutrinárias, por exemplo, as epístolas de Paulo, as cartas da prisão e também outras epístolas. Então é muito interessante quando nós pensamos nisso, como nós acabamos de cantar um cântico, que muitos aqui se lembraram do tempo da conversão, eu creio, não é? Esse cântico muito antigo, mas fala que Deus ele tem conduzido a história. Deus tem conduzido a história e por intermédio da igreja, Deus tem manifestado o seu poder. Mas não apenas o seu poder de preservar a igreja em um mundo caído, mas o seu poder de usar a igreja para alcançar pecadores de todas as nações e transformar essas pessoas à imagem de Cristo Jesus. Antes de subir aos céus, Jesus havia dito aos apóstolos que eles deveriam permanecer em Jerusalém, porque em breve eles receberiam a vinda do Espírito Santo de Deus. E isso seria o poder e a autoridade sobre eles para que eles saíssem como testemunhas de Cristo. E nós vemos que Lucas ele está registrando que os apóstolos, eles obedecem a Deus, logo após Jesus ter sido assunto aos céus, e os apóstolos conduzem outros irmãos, e eles começam a se reunir em um cenáculo em Jerusalém. O cenáculo era a parte de cima de uma casa, então era um espaço grande, e os apóstolos conduzindo estes irmãos, aproximadamente 120 irmãos, eles começam a orar, esperando esta promessa, esperando a visitação do Senhor. Enquanto isso, eles entendem, por intermédio de Pedro, que eles devem escolher um outro apóstolo para assumir o lugar de Judas. E eles fazem isso. E o texto diz que o texto que nós começamos a ler domingo passado, Atos capítulo 2, versículo 1, que eles estavam em Jerusalém, e o texto vai falar que isso acontece no dia de Pentecoste. E quando eles estão reunidos nesse primeiro dia desta festa, no dia de Pentecoste, exatamente no 50º dia após a festa da Páscoa, no primeiro dia desta festa, eles estão reunidos e algo acontece da parte do Senhor. Veio do céu, de repente, um som estrondoso, um som muito forte, não como de um trovão, mas como de um vento impetuoso. E eles são tomados por aquele som. E a Bíblia fala, em Atos capítulo 2, versículo 2, Lucas registra que o som, ele enche toda a casa que eles estavam reunidos. Então, queridos, a partir desse momento, nós nos deparamos com um fenômeno, nunca antes acontecido. E esse fenômeno confirma a tão esperada visitação do Senhor. Então, nós vemos que
esse fenômeno, esse acontecimento que estamos observando, foi um acontecimento prometido para o início do ministério apostólico. Ele foi um acontecimento único na história da igreja, já vimos isso. Ele também foi um acontecimento surpreendente para todos aqueles que experimentaram. E, por fim, foi um acontecimento didático para todos aqueles que leram o livro de Atos, a começar por Teófilo, que recebeu em primeira mão este livro. Dito isto, meus irmãos, eu quero destacar a nossa terceira verdade sobre a visitação do Senhor. Vimos já duas semana passada. A primeira verdade que nós vimos, um princípio sobre a visitação do Senhor, nós vimos que o tempo da visitação do Senhor deve ser aguardado, deve ser esperado, mas nunca previsto. Nós não temos condições, mesmo enquanto aguardamos a visitação do Senhor, não temos condições de prever quando será. Temos a certeza que o Senhor, Ele visita o seu povo. Assim eles estavam, desta forma. E nós vimos também que a visitação do Senhor não deixa dúvidas que a obra vem dEle. Quando o Senhor visitou o seu povo, Ele não deixou dúvidas de que esse acontecimento vinha do alto. De repente veio do céu. E nós vimos isso domingo passado. A terceira lição que eu gostaria de destacar para os irmãos hoje, e essa lição, nós vamos perceber que ela está do versículo 2 até o versículo 13. Nós vamos observar todo esse recorte hoje e dará tempo. A lição que eu quero destacar, queridos, é que a visitação do Senhor confirma que os acontecimentos servem aos propósitos de Deus. Eu vou repetir. A visitação do Senhor confirma que os acontecimentos servem aos propósitos de Deus. E nós vamos observar agora a partir da observação que vamos fazer no texto. Mas ainda não vamos ler. Segundo Lucas, essa visitação, como eu disse, aconteceu no início de Pentecostes. Isso é muito interessante. No primeiro dia da semana, isso foi num domingo. No primeiro dia da semana, no 50º dia depois da Páscoa, esse fenômeno, este evento acontece. Meus irmãos, quando o texto diz que isso aconteceu no dia de Pentecoste, não necessariamente a festa era a festa de Pentecostes. A festa era a festa mais conhecida como festa das semanas. Por quê? Porque eram 7 semanas de festa. Então, era um longo período de festa, logo após a Páscoa. Então, muitos judeus que estavam em Jerusalém, eles iam para a festa da Páscoa e eles permaneciam para a festa do Pentecostes, que começava 50 dias depois da Páscoa. E essa festa durava exatamente 7 semanas, mas também era conhecida como festa da colheita. Por que festa da colheita? Porque era o período em que eles ofereciam as primícias da colheita ao Senhor. Por isso também era conhecida como festa das primícias. Então, no dia do Pentecostes, eles comemoravam essa festa que tinha, na verdade, 3 vertentes. Era chamada de festa das semanas, festa da colheita e festa das primícias. Há uma interpretação comum na história da igreja que diz que, propositalmente, Deus enviou o Espírito Santo nesta festa, porque logo mais, com a pregação de Pedro, 3.000 almas seriam convertidas. Então, marca a primeira grande colheita da igreja. Eu, particularmente, eu não creio nessa interpretação. Eu creio que aquilo que Deus fez na festa de Pentecoste, ou na festa da colheita, ou na festa das 7 semanas, tem um outro propósito, e ele é um propósito didático. É um sinal que aponta para a obra do Espírito Santo por intermédio da igreja. E nós vamos observar isso no decorrer do texto. Mas eu quero também trazer uma outra informação importante. A partir de 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém, com a destruição do templo, eles mudaram o teor dessa festa. Eles começaram a comemorar o dia em que Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos. E eles fundamentaram isso em Êxodo capítulo 19, versículo 1. Não era um consenso de todos os judeus fazerem isso, mas isso aconteceu. Então, a partir de 70 depois de Cristo, tivemos uma outra perspectiva desta festa das semanas. Mas por que essa informação é importante?
Por que registrar que foi no dia de Pentecoste, na festa das semanas, na festa da colheita, na festa das primícias? Porque Lucas, ele faz questão de mostrar, ele poderia simplesmente revelar o fenômeno, aquilo que aconteceu, a vinda do Espírito Santo. Por que dá essa informação? Meus irmãos, entenda o seguinte: 2 grandes festas em Jerusalém. Jerusalém estava repleta de judeus de todos os lugares do mundo antigo, de todas as nações. Nós vamos entender porque muitos crentes depois, em Atos capítulo 2, eles estão vendendo as coisas para repartir entre os irmãos, porque muitos foram para ficar durante a festa e voltar. Depois da conversão, muitos não quiseram voltar e permaneceram, e aí o suprimento acaba. E eles começaram a vender as coisas para suprir as necessidades dos irmãos. Então, há um propósito muito importante, eu creio, do fato de Deus enviar o Espírito Santo, o cumprimento da promessa, na festa das primícias, na festa das 7 semanas. Porque Jerusalém estava repleta de judeus, de várias partes do mundo. Mas não apenas judeus, prosélitos judeus. Pessoas de outras nações que abraçaram o judaísmo e estavam nessas 2 grandes festas. Mas, queridos, rapidamente eu quero observar com vocês o fenômeno. O fenômeno que Lucas registra com a vida do Espírito Santo, porque no meio evangélico há muita dúvida. Muitas coisas são ditas e poucas coisas são faladas, de fato, sobre aquilo que Lucas está registrando. Então é importante, em primeiro lugar, lembrar o que Lucas está mostrando, por exemplo, no versículo 3. Olhem no versículo 3. Ele diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma língua sobre cada um deles. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Uma o quê? Uma língua. Queridos, é importante lembrar que esses irmãos, entendam, esses irmãos eles estavam aguardando. O que eles estavam aguardando? Eles estavam aguardando a promessa do Pai que Jesus havia dito a eles, e Lucas registra no capítulo 1, versículo 4 e 5. Aguardem, esperem, porque o Pai enviará do alto o Espírito Santo. João Batista, versículo 5 do capítulo 1, ele batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então nós temos aqui algo que de repente eles testemunharam. O texto fala que isso aconteceu de repente, enquanto eles estavam aguardando em oração em Jerusalém. De repente, eles testemunham 3 sinais dessa visitação do Senhor, 3 pelo menos. O primeiro sinal eles identificam como o vento, que na verdade não era o vento, era o som de um vento impetuoso. É isso que Lucas registra. Eles testemunham um som como de um vento impetuoso que inunda, toma toda aquela casa. É o que está no versículo 2. Então eles têm um sinal que é um sinal escriturístico, está na Bíblia, da manifestação do Espírito Santo de Deus. O vento. Eu vou dar alguns exemplos para os irmãos, teríamos muitos, mas apenas 2, para que nós possamos não tomar muito tempo. Gênesis 1, 2, Moisés ele registra que o Espírito de Deus pairava, dependendo da versão, ele se movia sobre a face das águas. A palavra hebraica utilizada ali é ruá, que é a mesma palavra que nós enxergamos no Novo Testamento para pneuma, sopro, o Espírito em alguns momentos. E quando ele diz isso lá em Gênesis 1, 2, ele poderia também traduzir para vento, porque a palavra ruá pode ser traduzido como espírito ou vento. Então ficaria assim o texto: o vento de Deus pairava sobre a face das águas. Agora, eu creio que nenhum texto é tão claro quanto João 20, 22. Os discípulos eles estão presos naquela sala, na verdade eles estão presos, eles se trancam naquela sala após a morte de Jesus, eles estão com medo das autoridades, e de repente Jesus entra naquela sala, e Jesus diz: a paz seja com vocês.
E Jesus olha para eles e diz assim, o texto diz, João registra, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam, no grego o pneuma, hagios, recebam o Espírito Santo, recebam o vento de Deus. Então o vento era algo para eles conhecido como manifestação do Espírito de Deus. Mas eles percebem um outro sinal, e Lucas registra. Lucas diz que pousou sobre cada um deles línguas como de fogo. Está ficando cada vez mais interessante. No versículo 3 ele disse isso. E como nós já vimos, queridos, em outros estudos, na Bíblia, o fogo, ele representa duas manifestações do agir do Senhor. A primeira, o fogo sempre está relacionado ao juízo de Deus. Juízo de Deus. Poder de Deus e juízo de Deus. Temos alguns exemplos. Primeiro, quando o povo está no deserto e uma coluna de fogo está sobre o povo, não apenas protegendo o povo, aquecendo o povo diante do frio do deserto, mas manifestando para o povo que o poder de Deus estava cuidando deles. Mas nós temos também um outro sinal de um fogo descendo do céu. Elias era especialista nesses sinais, de ver esses sinais. Não é por acaso que quando ele está ali no Monte Horebe, muitos dizem deprimido, ele não estava deprimido, ele estava cheio de temores na alma. Deus, ele não aparece no fogo. Deus, ele não aparece no vento forte ou no tremor. Deus aparece num vento suave, porque ele estava acostumado a ver Deus se manifestando por meio do fogo. Quando Elias ora no Monte Carmelo, desce fogo do céu, e todos se prostram diante do Senhor e reconhecem que só o Senhor é Deus. Então, fogo, para o povo de Israel, Deus mostrou que era sinal de manifestação do seu poder, mas também manifestação de juízo de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Hebreus 13, versículo 29, diz assim, porque o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Apocalipse capítulo 1, 14, João, ele vê Jesus glorificado. E João descreve que os seus olhos eram como chamas de fogo. Então, a partir, queridos, deste momento, nós nos deparamos com uma outra realidade também, que o fogo, ele revela, e Jesus disse isso. João Batista já pregava isso. Eu vos batizo com água. O que era o batismo com água? Representava purificação. Mas aquele que vem após mim, ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o fogo, ele representa a purificação de Deus. A verdadeira purificação de Deus não vem por intermédio de um banho batismal, mas vem com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o purificador, ele é o fogo de Deus. Então, quando eles perceberam, né, e eu creio que aqui há uma diferença aqui de algumas interpretações, mas a partir do momento que eles começaram a falar essas línguas, nós ainda não chegamos lá, eu creio que ficou evidente para eles que o poder de Deus estava se manifestando ali. Estava se manifestando. Assim como o fogo desceu do céu no tempo de Elias, eles estavam percebendo que aquele acontecimento era a manifestação do poder de Deus. E todos reconheceram que era a manifestação do poder de Deus. Agora percebam algo no texto. Lucas diz duas coisas. Ele diz que apareceu e pousou sobre cada um deles. Cada um deles quem? Os irmãos que estavam reunidos ali esperando. Agora, será que eles viram literalmente línguas flamejantes pousando sobre eles? Porque o que diz é que línguas pousaram sobre eles, línguas como de fogo, pousaram sobre cada um deles. Será que eles vislumbraram línguas flamejantes repousando sobre cada um deles? Particularmente, mesmo sabendo que Deus poderia fazer isso, eu não creio que foi isso que aconteceu. Eu creio que foi algo muito mais simples, mas tão poderoso quanto.
Eu creio que Lucas está dizendo, meus irmãos, que a partir do momento em que eles começaram a falar essas línguas, ficou evidente para eles que era uma manifestação do poder de Deus e o cumprimento da visitação do Senhor. Então, o som como de um vento impetuoso e línguas como de fogo foram manifestações externas. Então, vem agora uma manifestação interna, é o terceiro sinal. Eles começam a falar. E o que eles começaram a falar? O texto diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo, versículo 4, e passaram a falar em outras línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Isso foi o sinal interno. O sinal externo foi o vento como de um vento impetuoso, um vento forte. O segundo foi as línguas como de fogo, manifestação clara e evidente do poder de Deus. Agora a terceira manifestação, o terceiro sinal foi algo que veio de dentro. Eles começam a falar em outras línguas. Versículo 4 diz isso. Então vamos deixar claro, irmãos, o que o texto não deixa dúvidas. Vamos deixar claro que o texto não deixa dúvidas. Essas línguas não eram estranhas. Essas línguas não eram confusas. Essas línguas não eram parecidas umas com as outras, do tipo que é possível quase reproduzir o igual, do mesmo. Essas línguas não eram incompreensíveis. Essas línguas não eram controladas por quem as falava. O texto fala que era segundo o que o Espírito lhes concedia que falassem. Resumindo, eram línguas idiomáticas. E eu quero provar isso para esta igreja, no texto. Versículo 6 a 8. Depois nós vamos voltar no versículo 5. Veja o que diz. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, versículo 6, assim quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna? Então, percebam, queridos, que os crentes que estavam reunidos naquele cenáculo, com os apóstolos, perceba os detalhes do texto, eles eram judeus galileus. A casa na qual eles estavam reunidos era provavelmente, muito provavelmente, perto do templo de Jerusalém. Sabe por quê? Porque havia uma multidão ali perto. E essa multidão, ela ouve algo vindo daquela casa. E eles vão até lá. E é lógico, o cenáculo, normalmente a parte de cima da casa, ela era aberta. Tinham janelas muito grandes, quando tinha janela. Normalmente era só o parapeito. E a multidão ouve o que está acontecendo e vindo daquela casa, e eles vão. Então, os que ouviram e ficaram maravilhados, preste atenção no detalhe do texto. Os que ouviram e ficaram maravilhados e foram até lá, eram judeus espalhados de todas as nações. Olha o que está no versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Uma observação muito importante, queridos. O que chama a atenção daquelas pessoas não foi. O que chama a atenção daquelas pessoas que estavam do lado de fora não foi o som do vento que inundou a casa. O que chama a atenção daquelas pessoas que estavam do lado de fora foram as línguas. Sabe por quê? Porque as pessoas que estavam do lado de fora, elas reconheceram as línguas. Eram judeus que nasceram em outros países. E como eram judeus, na festa de Pentecoste, da Páscoa também, eles iam para Jerusalém. E eles estavam reunidos ali, de repente eles começam a ouvir algo vindo daquela casa, e eles começam a identificar. Essas línguas são línguas maternas, nossa. E eles vão dizer exatamente isso. A grande questão, queridos,
é que as línguas que os crentes estão falando naquele cenáculo são línguas conhecidas, faladas em regiões que vão desde a Pérsia no Oriente até Roma no Ocidente. Versículo 7 a 12, vejam. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, ou seja, da ilha de Creta, e árabes. Como estamos ouvindo eles falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas maternas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Agora, algo muito interessante. Muito interessante. Eu sei que são muitas informações, mas se são muitas informações do texto, é muito importante para nós. Meus irmãos, sempre que o batismo com o Espírito Santo é mencionado depois do Pentecoste, nunca é uma experiência de crentes que já foram batizados uma vez com o Espírito. Nunca é uma segunda experiência. Não há fundamento escriturístico para isso. O que acontece é quando novas pessoas, elas chegam ao conhecimento de Cristo, são convertidas a Cristo, e ali elas são batizadas com o Espírito Santo. Então, não há evidências bíblicas de um segundo batismo com o Espírito Santo. Então, assim como esse batismo com o Espírito Santo em Atos 2, assim como foi aqui, o batismo com o Espírito Santo ocorre uma única vez na vida de uma pessoa convertida. É diferente do enchimento de Espírito que nós devemos buscar, como está em Efésios capítulo 5, versículo 18. Agora, o texto de Lucas diz que esses 3 sinais aconteceram repentinamente, aconteceram sobre os apóstolos e todos aqueles que estavam reunidos, aguardando a vinda do Espírito Santo. Agora, um ponto que eu creio que é a base para a exposição de hoje, para a nossa lição principal. Chamou a atenção de uma multidão de judeus estrangeiros e piedosos que estavam habitando em Jerusalém nesse período de 2 longas festas. Por isso que eu creio que Deus enviou o Espírito Santo nesse momento, nesta festa, porque ali estavam habitando judeus de todas as nações da época. Judeus estrangeiros. E com isso, Deus está apontando para aquilo que Deus ele confiou à igreja, que é o cumprimento de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês serão minhas testemunhas, a começar por Jerusalém, até os confins da terra. Esses judeus aqui, eles estão reunidos, eles estão nessa grande festa, e de repente eles ouvem um som, e quando eles ouvem um som de muitas línguas sendo faladas, eles identificam. E é interessante, porque quando eles chegam lá, eles ficam atônitos. Por que eles ficam atônitos? Porque quem estava falando essas línguas, que eles conheciam, línguas do seu nascimento, línguas da terra deles, eles ficaram surpresos porque esses homens eram galileus. O que isso tem a ver? Meus irmãos, os judeus de Jerusalém, que habitavam em Jerusalém, eles sempre acreditaram que os judeus da região da Galileia eram, na verdade, judeus atrasados. A parte da Galileia sempre foi reconhecida como uma parte atrasada do povo de Israel. Aí, de repente, eles ouvem esses homens galileus poliglotas. Eles não apenas falam, talvez, o aramaico, e talvez eles entendam o grego. Eles agora estão falando nas línguas desses judeus que nasceram em outros lugares. Desde o retorno do cativeiro babilônico, muitos judeus não saíram da região da Mesopotâmia. Eles não voltaram para Jerusalém. Se você for em Israel hoje, você vai encontrar muitos russos lá. Sabe por quê? Eles são russos judeus, nasceram na Rússia.
nasceram no leste europeu, nasceram nos Estados Unidos, mas eles são judeus. Assim como esses. Eles foram para a festa, mas eles eram da onde? Eles eram de todas essas regiões. Então esse povo ele fica perplexo. Não são judeus, não são galileus os que estão falando. Como que nós ouvimos eles falarem das grandezas de Deus nas nossas próprias línguas? Somos partos. Somos da região da Mesopotâmia. Tem cretense aqui, tem gente de Roma aqui, tem romano, tem cretense, tem gente de várias regiões, de todos os lugares do mundo, de todas as nações. Como diz o versículo 5, judeus piedosos de todas as nações. Isso é um apontamento de Deus para a obra do Senhor, por intermédio da igreja. Então, eis o ponto central de nossa lição. Essa visitação do Senhor, meus irmãos, evidencia que o Espírito Santo, que conduz a igreja, é Ele quem manifesta o poder de Deus na condução da igreja. A igreja, ela não caminha neste mundo pela força do homem. Atos capítulo 8, um homem abraça a fé, o nome dele é Simão, o mágico. E ele percebe que os apóstolos oram pelas pessoas novas convertidas e elas recebem o Espírito Santo. E ele chega até os apóstolos e diz assim: quanto que vocês querem para me dar esse poder? Pedro duramente o repreende e diz: se arrependa e peça para que Deus, ore para que Deus não leve em conta esse pecado. Porque a igreja, o que a igreja faz e vive, não pode ser comprado pelo homem, não pode ser feito pelo homem, é poder de Deus. Mas há uma segunda evidência. O Espírito Santo confirma que os acontecimentos servem aos propósitos de Deus. Rapidamente eu quero mencionar isso. Meus irmãos, não foi por um acaso que essa visitação do Senhor aconteceu no período que Jerusalém estava repleta de estrangeiros. Não foi. Não foi por um acaso que as línguas idiomáticas foram faladas por judeus galileus que estavam reunidos com os apóstolos. Não foi por um acaso que os homens e mulheres que ouviram essas línguas estavam entendendo o que eles estavam dizendo. Não eram línguas estranhas, eram línguas estrangeiras. Não foi por um acaso que aquilo que eles ouvem em suas próprias línguas maternas, meus irmãos, entendam como Deus é. O que eles estão ouvindo em suas próprias línguas maternas, naquele milagre que está acontecendo ali, eles estão ouvindo as grandezas de Deus, porque Deus disse que o nome dele seria engrandecido em todas as nações, por todas as línguas, por todos os povos, tribos e nações. O que acontece em Atos capítulo 2 é um prenúncio, é um apontamento para aquilo que termina em Atos 28. A igreja alcança os confins da terra, porque se toda estrada leva a Roma, Roma vai em todo lugar. É o poder do Espírito Santo levando a palavra de Deus para todas as línguas e nações. E isso está acontecendo e irá acontecer até a volta de Cristo. Isso não tem a ver com o homem, é poder de Deus. Entendem por quê, queridos? É muito maior do que o sinal em si. Deus, ele não faz sinais pelos sinais. Nós devemos olhar para os sinais que Deus manifesta para observar para onde Deus está apontando. Os acontecimentos das nossas vidas, meus irmãos, são um ambiente propício para as manifestações de Deus, para o apontamento, para aquilo que Deus está fazendo. Para onde Deus está conduzindo. Nós ficamos muitas vezes nos sinais. O que é o sinal? O que é isso que está acontecendo? A gente fica no acontecimento. Olha só o que está acontecendo. O que foi isso? Olha para aquilo que o acontecimento está apontando. Porque o Espírito Santo de Deus conduz os acontecimentos para o cumprimento de seus propósitos. Eu quero ler 2 textos. E eu já estou caminhando para o fim. E vou para algumas aplicações. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Porque deveria começar em Jerusalém.
e alcançar todas as nações. Agora, vamos ler o texto que nós lemos no início do culto. Apocalipse 7, 9 a 10, eu vou ler para os irmãos. Depois dessas coisas, João ele está vendo. Depois dessas coisas eu vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Entendem? O que a vinda do Espírito Santo na festa em que tinha estrangeiros, judeus, porque começa pelo judeu e depois ao gentio, o que aquilo estava apontando? Estava apontando para o cumprimento da promessa de Deus de alcançar pecadores em todas as línguas, tribos, raças e nações, mas começa em Jerusalém. Começa em Jerusalém. Meus irmãos, nós teríamos tantas coisas para pensarmos aqui, mas olha que interessante. Para qual momento esses acontecimentos vão apontar? Nós vamos ver ainda, mas logo após, apenas adiantando, logo após esse acontecimento, Pedro, ele se levanta e faz a primeira pregação, guiada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. Prestem atenção, essas 3.000 almas estavam aqui nesta multidão de todas as nações. De todas as nações. O que nós podemos aprender, queridos, com essa verdade? Nós, Igreja Batista Apacentar. Em primeiro lugar, querido, a presença do Senhor entre nós já é uma evidência. A presença de Deus entre nós, em nós, já é uma evidência de que todos os acontecimentos servem aos propósitos eternos de Deus. Deus não estaria habitando em seu povo se Ele não estivesse conduzindo todas as coisas para o cumprimento de seus propósitos eternos. Então a manifestação, a presença do Espírito Santo com o povo, já é uma manifestação de que Deus está conduzindo toda a história. Ah, mas olha o que está acontecendo no Brasil, olha o que está acontecendo no Brasil, olha o que está acontecendo no Oriente Médio, olha para o que está acontecendo na África. Hoje mais de 63 conflitos estão acontecendo no mundo e o Espírito Santo continua conduzindo a sua igreja para o cumprimento dos propósitos eternos de Deus diante de todos os acontecimentos. Nada está fora do controle. Pode ser que você esteja fora da submissão ao Espírito. Mas isso não impede aquilo que Deus está fazendo por intermédio da sua igreja. Uma segunda lição é que as manifestações do Senhor apontam para a obra que Ele está realizando por intermédio do seu povo. E como eu disse, não para manifestar os sinais em si. Queridos, algo muito prático agora, sobre os acontecimentos das nossas vidas. Os acontecimentos das nossas vidas, como eu disse, eles estão sendo administrados pelo Senhor. E Deus está usando os acontecimentos para visitar o seu povo. E nessa visitação, entenda, Deus não visita o seu povo apenas pela visitação em si. Deus visita o seu povo para apontar, literalmente é fazer isso. Levante os olhos. Levante a sua cabeça. É muito além de você. É muito maior que você. É muito maior de tudo aquilo que tem acontecido na sua vida. Eu tenho contemplado, eu tenho visto, eu tenho agido em seu favor, mas é muito maior que você. A igreja está avançando. A igreja está avançando para derrubar as portas do inferno. Não, Deus fez o inferno.
O inferno é para o diabo, seus anjos e todos aqueles que permanecem rebeldes ao Filho. A igreja está avançando para levar a luz de Cristo para todas as nações. A igreja está avançando. Nós estamos fazendo parte do que Deus está fazendo. Mas eu quero despertar você a levantar a sua cabeça. Eu creio que talvez o seu mundo esteja rodando muito ao redor de você mesmo. É muito tempo desanimado, não é? É muito tempo seguindo as emoções e desanimado. Não. O poder de Deus visitou a igreja. E tem preservado a igreja. E tem conduzido a igreja. Então, se você faz parte dessa igreja, ponha-se de pé e coloque-se no caminho, porque a igreja está avançando. E vai avançar sem você. Mas Deus não quer deixar você para trás. Desperte, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, que o Senhor te esclarecerá. Existem vidas que Deus tem colocado perto de você que estão em trevas. E enquanto Deus derrama luz nas nossas trevas, sejamos luz para revelar Cristo aos outros. Onde nós estamos? A começar dentro da nossa própria casa. O seu filho não vai amar Jesus, o seu filho não vai amar a igreja, se ele não percebe que você não ama a Cristo e a igreja. Meus irmãos, as experiências que temos com Deus nunca têm um fim em nós mesmos, mas servem para tornar o Senhor conhecido. Sabe, nessa situação que está acontecendo com você, meu amado irmão, membro da igreja de Cristo, serve para tornar Cristo conhecido. Cristo conhecido. Onde? Em mim, em minhas respostas, em minha postura, em minha fé. Em minha fé. Paulo, ele diz, nós não desanimamos. Por isso não desanimamos, mesmo que esse tabernáculo se corrompa, mesmo que esse corpo terrestre, ele se desfaça, nós temos um edifício espiritual na presença do Senhor. É muito maior do que você. É muito maior do que eu. Tem a ver com o agir de Deus. Meus irmãos, enquanto experimentamos o agir do Senhor, nós somos instrumentos do Espírito Santo para exaltar a obra de Cristo. Esses galileus aqui, eles não imaginavam o que Deus estava fazendo por intermédio deles. Por intermédio deles, o Espírito Santo estava mostrando, eu alcançarei por intermédio desta igreja, que irá crescer, eu alcançarei pessoas de todas as línguas e nações, e a prova disso são esses estrangeiros que aqui estão ouvindo vocês falarem das minhas grandezas nas próprias línguas deles. Vocês nem sabem o que vocês estão falando, vocês nem entendem a língua que vocês estão falando. Você está falando romano, você está falando como cretense, você está falando como mesopotâmio, você está falando como egípcio, mas vocês são galileus. Mas quem está ouvindo, está vendo, Deus está sendo engrandecido em nossas línguas maternas. E Deus está mostrando para aquele grupo de irmãos pequenininhos, povozinho de Jacó, vermezinho de Jacó, povo igual a Iba, 120 membros. Não importa o tamanho de vocês. O que importa é se eu irei usá-los. E Deus disse que Ele faria isso. E tem feito. Feito. O agir do Senhor em nossas vidas sempre aponta para algo muito maior do que nós. Então, rapidamente, queridos, algumas perguntas reflexivas. Como que a habitação do Espírito de Cristo em nós tem nos levado a contemplar os acontecimentos da nossa vida? Você é templo do Espírito Santo de Deus, a igreja é templo do Espírito Santo de Deus. O que essa verdade tem feito ou tem mudado a sua forma de enxergar os acontecimentos?
A presença do Senhor em nós tem nos dado confiança sobre o seu domínio na condução da história para o cumprimento dos seus propósitos. Meu irmão, minha irmã, você está confiante? Você está confiante? Confiante em quê, pastor? Olha os acontecimentos. Não, crente não olha para os acontecimentos. Você está confiante? O Senhor te chamou para Ele? Sim. Algo poderoso está acontecendo. E você precisa apenas ver. Senhor, 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 olhe só, quantos exércitos, quantos homens estão ali do lado de fora, eles vão nos matar. Eliseu não corre para tomar um ansiolítico. Eliseu, ele não pega o celular. Nem tinha, né? Mas se tivesse. Ele não iria para o Instagram. Ele não iria mostrar e tirar foto. Olha só o exército do inimigo que está aqui. Gente, olha aqui. Olha aqui. Não. O profeta Eliseu, o homem que anda com Deus, ele ora: Senhor, abre os olhos do meu servo. E aí Deus abre os olhos do servo, e aí o servo vai para a varanda, e quando olha, ele vê nas montanhas carruagens de fogo. E o medo? Não tem. Sabe por quê? Porque o que Deus me leva a contemplar é sobre Ele, não sobre os acontecimentos. As experiências, meus irmãos, que testificam que o Senhor está conosco, têm servido para tornar o Senhor conhecido em nossa Jerusalém, Judeia, em nossa casa, em nossa família, em nossa Samaria, entre aqueles que não conhecem a Deus, ou em nossos confins da terra, em lugares que nós não conseguimos ir, mas podemos alcançar. Você usa mídia social, não usa? O que as pessoas estão contemplando? Cristo ou mais de você? Quem perde tempo sendo do Senhor, perde tempo da sua existência. Será que temos nos colocado, e assim eu vou caminhando para o fim, será que temos nos colocado diante do Senhor como vasos de honra? Como vasos de honra? Meus irmãos, essas perguntas, elas devem nos impactar pelo menos de 3 formas, muito breves. Em primeiro lugar, fortalecer a nossa segurança eterna diante dos acontecimentos. Fortalecer a nossa segurança eterna diante dos acontecimentos. Cada vez que nós vamos para as mídias sociais, nós estamos nos assustando cada vez mais com aquilo que pode acontecer. Mas o que pode acontecer não é para Deus futuro. O que pode acontecer para Deus já é passado. E se eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus, o que pode acontecer, acontecerá debaixo dos olhos poderosos de Deus que habita em mim. Deve fortalecer a nossa segurança eterna diante dos acontecimentos. Uma segunda forma de sermos impactados. Meus irmãos, essa verdade deve nos remover de nossas distrações infrutíferas. Mais uma vez, Deus tem enviado, Deus tem falado, pastores têm pregado deste púlpito, não apenas eu. E se vocês olharem para trás, vocês vão perceber isso, amados irmãos. Amados irmãos, Deus, Ele tem falado que Ele está agindo para nos despertar de nossas distrações infrutíferas. Aquilo que rouba o nosso tempo, rouba a nossa existência. A nossa existência. E por fim, nos despertar para nos colocarmos como vasos de honra, instrumentos do Espírito Santo de Deus. Homens,
como já falamos lá atrás e fizemos a reunião de oração, é tempo de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. É tempo de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe por que os conflitos na sua casa não terminam? Porque você não abandona o seu orgulho. Reconheça que a sua esposa está certa no que ela está falando para você. Irmã, se humilhe diante de Deus. Sabe por quê? Porque é muito maior que você. E você só é privilegiada ao se humilhar diante do Espírito Santo de Deus e apenas obedecer à voz do Senhor. Seus filhos estão olhando para você, minha irmã. E não importa o que eles estão vendo, o que importa é o que Deus está vendo. E com aquilo que Deus está vendo, Deus pode transformar o que eles estão enxergando para a glória dEle. O Senhor está nos consagrando, nos conduzindo a nos consagrarmos a Ele e guerrearmos contra os nossos pecados, já identificados. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você é crente em Jesus, você é templo do Espírito Santo de Deus. Não dá mais para flertarmos com o pecado. Precisamos abandoná-lo. E isso é uma decisão de negar emoções, vontades e pensamentos para que Deus seja cada vez mais visto em nossas vidas. Seja vaso de honra nas mãos do Espírito Santo de Deus. É vida de poder. E não tem a ver com fazer sinais. Tem a ver com cumprir os propósitos de Deus. É muito maior do que os sinais. Os sinais apontam para o que Deus está fazendo. E por fim, Deus está redirecionando os nossos desejos e vontades para que Ele seja visto, Ele fique em evidência. Queridos, como habitação do Espírito Santo, a minha oração é que todos nós, a começar de mim, que todos nós enxerguemos a nossa vida como Paulo enxergava a sua, e também enxergava dos demais apóstolos. Paulo disse assim: irmãos, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Isso não tem a ver com circunstâncias. Sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão se perdendo, como entre os que estão sendo salvos. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Você vai embora. Eu vou embora. Provavelmente o Junai vai apagar as luzes. Mas o Senhor estará conosco. E quando algo acontecer hoje ainda, para remover a sua esperança no Senhor, volte. Renuncie suas emoções. Porque amanhã lá, onde você estará, diante das pessoas que estarão diante de você, existem pessoas que precisam ver Cristo. Precisam ver Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos use em todos os lugares. Mas muito mais do que isso. Que Deus nos use em todos os acontecimentos das nossas vidas. E que nós possamos manifestar Jesus. Apesar das nossas emoções, apesar das nossas vontades, apesar dos nossos desejos. Eu quero apenas te despertar para a realidade de quem anda com Jesus. Aquele que me segue, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. E não existe maior alegria
do que seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque nós já somos. Independentemente dos acontecimentos, nós já somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito da sua existência, esse é o propósito da minha existência. E que Deus nos abençoe durante toda essa semana. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Pai de amor, Deus de poder, Senhor da nossa vida. Nós agradecemos o Teu nome porque o Senhor olhou para nós. E apesar de nós, o Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz. Nós não apenas vimos Cristo, mas nós temos experimentado a presença de Cristo por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. O mesmo Espírito que, ó Deus, visitou este povo ali em Jerusalém e que apontou, ó Deus, com essa visitação para a grande obra que o Senhor tem realizado no mundo e também em nossas vidas, por intermédio de nossas vidas. E nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, porque nesta noite o Senhor levanta os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei nos acontecimentos de nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque a Sua presença, ela é fiel. E obrigado, ó Deus, porque independentemente de nós, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor colocou um propósito de existência em nós, que é proclamarmos, ó Deus, as virtudes do Senhor, lá na nossa casa. Aqui, quando estamos entre irmãos, lá no trabalho, quando as irmãs estiveram amanhã com suas lutas em seus lares, conduzindo seus filhos para o Senhor, diante de problemas familiares, diante de contas, dívidas para pagar, diante de um governo, ó Deus, que só reflete instabilidade. Louvado seja o Teu nome por isso, porque quando percebemos que não há possibilidade de estabilidade neste mundo, nós nos apegamos no único que é estável. O Senhor é âncora para a nossa alma. E eu quero pedir a Deus que assim como o Senhor conduzia Paulo e os apóstolos em triunfo, manifestando a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que se perdem, quanto nos que são salvos, que assim aconteça com cada um de nós. Ó Deus, use as nossas vidas, nos dê almas, que possam olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas, porque isso é obra do Teu Espírito Santo em nós. Obrigado, Deus, por esta noite de adoração. Renove as forças do Teu povo e use o Teu povo para a Tua glória. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em